Conosco aqui o presidente da Câmara de Vereadores, Divaldo Lara. Jorge Valmor também está conosco. Bom dia. 16 graus de temperatura. Vereador Divaldo, prazer em ouvi-lo no microfone da Cultura. Esta semana, esperado a presença do prefeito Dudu Colombo na Câmara de Vereadores. Não foi, vereador? Remarcou para o dia 4? Bom dia. Bom dia, Jorge Valmor. Bom dia, Geraldo Saliba. Bom dia, Ari. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer novamente estar aqui nos estúdios com vocês. Sentindo falta do teu chimarrão aqui, eu não sei o que aconteceu contigo. Hoje não saiu o chimarrão, cheguei atrasado, não saiu o chimarrão. Pois é. Mas que bom estar aqui com vocês, Jorge, conversando um pouco sobre as coisas da cidade, da política, do município. O prefeito tem, por lei, o dever de estar na Câmara na primeira sessão ordinária do ano. Isso está na lei orgânica do município e prevê a sua ida na primeira sessão. A primeira sessão foi o dia 3 de março e nessa oportunidade o prefeito não foi, que era a oportunidade prevista em lei para ele se apresentar ao Legislativo e falar dos programas do governo, dos projetos do governo. Ele nos encaminhou um documento na Câmara pedindo o espaço para poder se manifestar. Nós já disponibilizamos o espaço, seria esta segunda-feira, ele não pôde, remarcou, pediu para remarcar na próxima semana, na quinta-feira. Vai ser um formato diferente, vai ser um formato em que nós vamos transformar em sessão especial para que o prefeito possa não só falar, mas também responder os questionamentos do Parlamento de Bagé. Porque a sessão em que apenas o prefeito fala é a primeira sessão do ano e esta ele não pôde estar, que é a sessão prevista em lei. Portanto, a sessão que nós iremos recebê-lo será uma sessão transformada pelo presidente da Câmara em sessão especial, para que ele possa falar, mas também possa receber os questionamentos, as sugestões, as críticas, as perguntas sobre a sua administração, principalmente sobre os últimos meses da sua administração, levando em conta que restam apenas 8 meses para a conclusão do seu segundo mandato. Mas ele tem alternativa, usa da tribuna, fala, levanta e vai embora. Já aconteceu. Aconteceu no ano passado, quando ele usou a prerrogativa da primeira sessão do ano. Aí fala apenas o prefeito. Aí não pode realmente ter manifestação dos vereadores, tá? Porque está previsto na lei apenas a fala do prefeito sem questionamentos. Como ele não foi na primeira sessão, descumprindo o que está previsto na lei, nós vamos fazer uma sessão especial. Sessão especial é a fala dele e também a permanência dele na sessão até responder todos os questionamentos do parlamento. Tá certo. Vereador, agora esta semana foi pelo senhor, proposta pelo senhor, uma mensagem ao juiz Sérgio Moro, o trabalho que vem fazendo este magistrado a nível de Brasil, não é? Exatamente, Jorge Valmor. É um voto de congratulações dos bagienses, da Câmara de Vereadores de Bagé, representando toda a nossa cidade, representando aqueles que concordam com a atuação deste juiz, que tem se destacado na sua atividade pela forma corajosa, pela forma inteligente e principalmente pela forma que tem buscado a justiça para todos aqueles que cometeram atos contra a administração pública. Esse juiz é já reconhecido não só no Brasil, mas no exterior como uma das grandes referências na luta contra a corrupção. É importante dizer que o juiz Sérgio Moro, ele trouxe dinheiro desviado de corrupção de volta ao Brasil, algo em torno de 3 bilhões. 3 bilhões é o que o juiz conseguiu trazer de volta, repatriar de dinheiro que foi desviado por propinas, por corrupção, por descaminho. Dinheiro que sai da sociedade, porque as pessoas acham que assim, o dinheiro público
E principalmente o PT pensa assim que o dinheiro público é dinheiro de ninguém, né? E não é, o dinheiro público é o dinheiro da sociedade. Claro. É o dinheiro que sai do imposto do Jorge, do Ari, do ouvinte, e que vai para o governo administrar. E quando esse dinheiro, quando esse valor sai em corrupção, ele deixa de ir para outras áreas, né? Infraestrutura, saúde, educação, enfim, dinheiro que deixa de voltar para a sociedade em investimentos. Então, eu acredito que só essa ação de recuperar 3 bilhões e indiciar 180 nomes, Jorge, colocar na cadeia aqueles que durante muitos anos têm, com dinheiro público, agido como se fosse o dinheiro da sua gestão privada. Só em condenar, né, e agir no sentido de colocar essas pessoas dentro do parâmetro da lei, já é necessário que se reconheça, todos os brasileiros reconheçam o juiz Sérgio Moro como aquele que nos representa e representa a sociedade de bem, a sociedade que defende a justiça, que defende aquele que é probo, que é honesto, enfim. Então, a Câmara de Vereadores aprovou um voto de congratulações em nome dos bagenses, que chegará nas mãos do juiz Sérgio Moro, para que ele tome ciência que Bagé, do estado do Rio Grande do Sul, apoia e reconhece a sua atuação como importante para a asepsia política necessária nesse país e que vem acontecendo depois da Operação Lava Jato. Então, é uma forma de estimular, valorizar e reconhecer quem realmente tem atuado de forma correta com todos os brasileiros. Verdade. Agora, inclusive, escutando o correspondente da Rede Gaúcha Sat, onde ele, numa palestra para o Ministério Público Paulista, ele solicitava o apoio da sociedade para limpar a corrupção no país, para auxiliar a limpar a corrupção no país, viu? Então, quer dizer que a justiça faz a sua parte, mas que a sociedade também tem que fazer a sua parte, não é? E Bagé está fazendo a sua, porque o fato de nós mandarmos uma moção de apoio, um voto de congratulações de Bagé, que chegue em suas mãos, que chegue às mãos do juiz Sérgio Moro, é o reconhecimento que a sociedade bagiense está ao seu lado, porque não é fácil, viu, Jorge? Eu te falo isso porque a gente que trabalha no sentido de combater aqueles que fazem o descaminho do dinheiro público, aqueles que agem de forma equivocada e errada com a administração pública, não é fácil tu enfrentar isso que ele está enfrentando. Não é fácil enfrentar quem está no poder, quem está no uso da máquina e que muitas vezes usa a máquina para si, o Estado para o governo. Não é o governo, né, servindo ao Estado, não, é o Estado servindo ao governo, é uma inversão de valores dentro da nossa república. Então, enfrentar o que ele se determinou a enfrentar com toda a sua equipe é louvável, sem dúvida nenhuma, e merece reconhecimento de todos os brasileiros. Enfrentou um ex-presidente que se achava acima da lei, que se achava acima das instituições, e a coragem de fazer isso mostra que realmente existem no Brasil pessoas de bem, e essas pessoas de bem são a maioria, sim, Jorge. Há esperança de retomar o crescimento do nosso país, de retomar o crescimento do nosso estado, do nosso município, claro, porque as pessoas de bem realmente ainda são a maioria. E é importante que se diga assim, quem está sendo condenado não é vítima desse processo. Por mais que o PT tente tornar os corruptos heróis, nesse país, herói é o cidadão de bem, é um juiz de bem
que aplique o ordenamento jurídico, independente se for para um ladrão de galinha ou se for lá para um ex-presidente. Claro. O PT insiste em tornar bandido herói. E é uma prática feita há muito tempo. Você veja, eu fiz na Câmara a revelação como é que era o esquema do Lula das palestras, que algumas pessoas ainda não entenderam isso. O esquema do Lula era assim, Jorge. O Lula acertava com o dono da empreiteira e viajava para os países latino-americanos e para os países africanos com a suposta proposição de fazer palestra. Só que ele chegava lá, não era para fazer a palestra, não tinha palestra, não teve palestra do Lula, nunca existiu. Ele chegava lá para se reunir com o presidente, com o ditador do país, com o presidente do outro país, para que esse país contratasse a empreiteira que estava pagando a sua viagem e a sua suposta palestra. Sim. E ele voltava ao Brasil, falava com o seu padrinho, presidente do BNDES, que ele apadrinhou, e o presidente do BNDES lá liberava o dinheiro para construir e fazer empreendimentos nos países africanos e latino-americanos. Então, o que significa isso? Que o Lula era o interlocutor do esquema de envio de dinheiro para países vizinhos. E é ali que ele recebia a propina dele. Então, isso mostra que assim, que era dinheiro dos brasileiros que, claro, ao invés de estar aqui no Brasil sendo construído e melhorado o nosso país, estava servindo a Cuba. E ontem uma pessoa com formação me disse: mas por que o Brasil não pode ajudar outros países? Pode. Mas primeiro tem que ajudar de forma lícita e segundo tem que ajudar os seus estados. Pois é, primeiro se ajudar aqui, para depois ajudar seus estados. O Rio Grande do Sul tem uma das maiores dívidas e o governo federal é o agiota dos estados, explora os estados, explora os municípios e aí me manda dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para Argentina, para República Dominicana. É verdade. Então é uma falta total, né? Uma incoerência total nesse momento em que o país precisa de atenção. De prioridades, é verdade. Vereador Divaldo, eleição está aí, o Partido Trabalhista Brasileiro trabalhou, se preparou, estudou o senhor como timoneiro desse partido, se preparou, estudou, está trabalhando. A campanha que se vislumbra de alto nível, uma campanha onde o partido tem tudo para se dar bem, deputado. Vereador. Olha, Jorge, a competência do trabalho da bancada, a competência do trabalho dos assessores da bancada, a competência dos suplentes de vereador, a competência das pessoas que nos acompanham e nos dão a sugestão de como alinhar o trabalho, a humildade para ouvir a população. Isso são requisitos que têm nos dado a condição de hoje estarmos aptos a disputar uma prefeitura e com condições plenas de vencer a eleição. Isso não aconteceu por acaso, isso não foi dado de presente, nem a mim, nem a ninguém do partido. Nós fomos trabalhando muito para isso há muitos anos, numa construção honesta, séria, com a mesma conduta, sem mudar de lado, nunca troquei de lado. Eu recebi vários tipos de propostas. Só que eu não recebi proposta agora, eu recebi proposta quando todo mundo elogiava o PT. Quando todo mundo dizia que o PT estava alinhado no governo do Estado, no governo federal e que em Bagé tinha que estar também. E eu disse não é isso que vai resolver os problemas que o nosso município tem. Porque, na verdade, o PT não conseguiu resolver os problemas. Os graves problemas que nós temos até hoje de asfaltamento, os graves problemas que nós temos até hoje. Te ter uma ideia, nos últimos 16 anos, tu que é uma pessoa que conhece
muito do ruralismo, conhece a questão do desenvolvimento econômico através da nossa principal matriz, que é a produção primária. Sabe quantas pontes foram construídas em 16 anos? Nenhuma, eu acho. Exatamente, nenhuma. Nenhuma ponte. Reformada Sabe que 16 claro. anos não se construído uma ponte. Então, problemas como o da barragem, que foi envolvido numa fraude, num escândalo, num processo de corrupção que está nos tribunais até hoje respondendo. E a obra está lá. Está lá. Não tiveram capacidade de fazer uma barragem, algo que não é coisa de outro mundo. Está todos os anos aí os nossos arrozeiros fazendo barragem. Nós vamos pescar todo início de ano, né, final de ano, nas barragens dos nossos arrozeiros. Não conseguiram, envolver a cidade, a prefeitura, o DAEB, numa enorme fraude, num processo que vai levar anos na justiça. Então, problemas como a própria questão de geração de emprego e renda, prometeram uma fábrica, não veio uma fábrica. E esse foi o diferencial, Jorge. Não prometer o que não pode ser feito. E sempre foi a minha atuação, a minha linha, a minha forma de fazer política, a do meu partido. Hoje nós temos o Lara como deputado na nossa cidade e tá aí, todo mundo tá vendo. O Lara é ficha limpa, nós somos ficha limpa. A gente nunca teve, a gente tem dificuldade nas campanhas, Jorge, porque as nossas campanhas é com os amigos. A última campanha nós tínhamos bicicleta trabalhando, gente de bicicleta. Tinha as pessoas que davam risada e diziam, mas os outros estão de van e vocês estão de bicicleta. Pois é verdade. É com dificuldade, é com os amigos, é com os apoiadores, é com os voluntários. Mas terminou aquela angústia da eleição, aquele aperto, vem um alívio. O alívio de saber que nós não devemos nada para empresa nenhuma, não devemos nada para a sociedade, fizemos empréstimo no banco para poder fazer as nossas campanhas, ou seja, é dinheiro lícito, sem envergonhar bagiense nenhum, sem envergonhar os nossos eleitores. Então, tudo isso, Jorge, construiu um momento que é esse momento que levou muitos anos para acontecer, um momento em que as pessoas acreditam, confiam no nosso trabalho, e nós temos a certeza que Bagé pode ser um município melhor administrado, pode ser um município eficiente, um município transparente e um município que volte a se articular, não só com o governo do estado, governo federal, mas com instituições. Hoje nós somos uma prefeitura isolada. Quando um cidadão recebe uma carta da prefeitura, ele já não dorme de noite, porque ele já sabe que vai chegar lá e é problema ou não da DAEB, ou problema na prefeitura, ou é alguma multa. E não pode ser assim. A relação da prefeitura com seu cidadão tem que ser diferente. Tem que ser no sentido dele também participar da administração, sugerindo, colaborando, dando ideias, sugestões, consultando, tendo na prefeitura uma parceira e não alguém que está ali para explorar a população, o cidadão. Eu conversava com o prefeito de Londres, num evento que eu encontrei ele, e o prefeito de Londres dizendo isso, que o Estado ele não pode se isolar, o Estado ele não pode ser apenas os governantes e a administração pública. O Estado é todos. O Estado ele tem que ir ao encontro da população, ele tem que fazer a população se apropriar do que o Estado oferece. Então, são questões que precisam serem modernizadas na prefeitura. Nós temos uma prefeitura que é uma máquina velha, trabalha mal, enferrujada, e é por isso que não apresenta os resultados que o município precisa. Vereador, para concluir, mas a situação financeira é muito ruim, hein, vereador? É ruim sim, Jorge. A situação financeira da prefeitura é muito ruim porque é muito má administrada. Para te ter uma ideia, o déficit orçamentário do último ano foi de 10 milhões. Ou seja, o prefeito fechou o ano com déficit de 10 milhões. Não pagou os fornecedores de Bagé. Tem gente que está me ouvindo aqui. Quiser ligar para a rádio, pode ligar. Não pagou, deu calote nos fornecedores no final do ano. Não pagou a previdência dos servidores, porque gasta demais, gasta mal.
tem uma folha pesadíssima, Jorge. É preciso reduzir essas despesas. Bom, vocês noticiaram aqui, só para uma revista eles mandaram 78 mil reais ano passado, que diga-se de passagem, foi oferecida denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público já entrou com ação para que o prefeito responda e devolva os 78 mil para os cofres do município. Dinheiro tem, Jorge. A prefeitura tem um orçamento de 350 milhões para este ano. Tem dinheiro, o município recebe dinheiro. Agora, lógico, vai ter que botar as contas em dia, vai ter que organizar a administração da cidade, vai ter que rever e auditar os contratos do município para poder, Jorge, sanar contratos que hoje tiram valores importantes do município. Vou te dar um exemplo. Só em oficina mecânica, a prefeitura gastou no ano passado 3 milhões e 500 mil reais. 3 milhões e 500 mil foi gasto em um ano em oficina mecânica. Dava para ter comprado toda a frota nova de carro da prefeitura. Teve uma Kombi que gastaram, que ela vale 18 mil reais na FIP. Gastaram 54. Que barbaridade. Então, só para ilustrar isso e fechar o que tu me perguntou, tem dinheiro. Agora precisa o dinheiro ser bem aplicado, bem administrado, para que a gente tenha os resultados que a prefeitura e a cidade precisam. Claro. Obrigado, vereador Divaldo Lara, presidente da Câmara. Um bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Jorge Valmor. Obrigado, Geraldo Saliba, todos os ouvintes. A gente se coloca à disposição no gabinete, na Câmara de Vereadores. Todos os dias estamos lá. Importante só para fechar aqui, Jorge, dizer que a Câmara de Vereadores, antes da nossa gestão, funcionava das 8 da manhã à 1 da tarde. Hoje a Câmara está aberta das 20 para 7 até as 18 horas da tarde. Então, todos que quiserem participar, quiserem acompanhar, podem procurar a nossa Câmara de Vereadores. Muito obrigado. De nada, 9 horas, só para registrar, recebemos algumas ligações enquanto o vereador Divaldo estava ao microfone, parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo frente à Câmara de Vereadores na presidência e pelo seu trabalho como vereador também. Feito o registro, agradecemos aos ouvintes, vem aí as loterias.